Oi, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vocês que estão acessando esse conteúdo aqui devem ter chegado em função do tema, né? Preparei para a gente uma apresentação sobre a holding. Antes de começar, é preciso dizer que esse assunto está um pouco na moda. Todo mundo que está trabalhando com planejamento patrimonial e sucessório, ou mesmo quem se interessa por esse assunto, vem procurando profissionais que saibam o que é essa ideia e o que é essa noção de holding, né? Antes de começar propriamente dita, a aula que eu preparei para a gente, eu vou me apresentar. Eu sou a Simone Tassinari Cardoso, eu sou professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E eu tenho trabalhado com direito civil tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E eu preparei para a gente um material que é um mapa mental sobre holding. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mapa mental. Antes da gente começar, eu aumento um pouquinho aqui esse mapa e eu vou tentar aumentar também o zoom, né? Para que a gente possa acessar da melhor maneira aí, para que vocês não tenham um, umas letrinhas tão pequenininhas, né? Então a gente começa ali falando sobre a holding familiar, certo? Nesse elemento, nesse centro dessa holding familiar, a gente tem alguns motivos pelos quais as pessoas procuram para fazer holding. E esses motivos, eles estão listados nessa listinha vermelha que eu separei para vocês. E habitualmente o que as pessoas dizem? Simone, eu quero fazer uma holding para economizar. Eu gostaria de economizar fazendo uma holding. E aí, gente, a gente tem um dos primeiros mitos da holding. A holding não é uma ferramenta certa de economia. A holding precisa de um certo investimento inicial para que a gente possa implementá-la. Então, seja a partir dos estudos, seja a partir da transladação patrimonial ali, com a integralização do capital social, seja a partir da contratação de um contador ou de uma equipe de advogados, ou uma equipe de planejadores matrimoniais ou planejadores sucessórios para que a gente possa implementar essa holding. Então, essa ideia de procurar holding para economizar, ela é um mito. E esse mito, ele pode ser desfeito quando a gente conversa com as pessoas e a gente vai querendo saber o para quê, quais são os motivos relevantes que levam ela a pensar nessa noção de holding, né? O próximo motivo que leva as pessoas para fazerem holding, gente, é economizar tributos. E é possível economizar algum tipo de tributo com holding? Posso dizer para vocês que sim. Tem uma modalidade de holding específica que economiza um tipo específico de tributo, né? A holding que trabalha lá com a administração dos imóveis, ela vai ter um benefício constitucional com relação à arrecadação de impostos. Entretanto, a gente tem que ter uma certa advertência, um certo cuidado nesse assunto. Não somente este imposto incide sobre as operações da holding. Quando a gente está lidando com a holding, a gente tem que prestar atenção pelo menos em três impostos significativos. Quais são eles? O primeiro deles, gente, é o imposto de renda. E aí é bem importante que a gente compare o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. E, professora, qual é o imposto de renda? O imposto de renda ganho de capital é o mais chocante deles, porque a grande vantagem dessa holding que administra imóveis, por exemplo, é a gente baixar para até 15% a tributação do imposto de renda de ganho de capital, diferente dos 27,5% da pessoa física. Entretanto, não é somente esse imposto que a gente tem incidência, porque a venda do próprio imóvel pode ser que, se nós não colocamos ele contabilmente no local correto, a gente tem aí uma incidência de tributo diferente. Eu vou deixar muito claro aqui que eu não sou tributarista, mas trabalhando com eles e recebendo essas informações deles, a gente aprende que a gente, além do imposto de renda e ganho de capital, a gente tem que prestar atenção no imposto de transmissão de bens imóveis. E esse imposto de transmissão de bens imóveis, a gente tem um precedente recente do Supremo que diz que na integralização do capital social, a gente não leva em consideração o valor declarado, o valor histórico, mas sim a gente vai precisar levar em consideração a efetiva diferença
entre o que está declarado e o que ingressa efetivamente na sociedade. E o outro imposto que a gente precisa levar em consideração, gente, é o imposto de transmissão em função da doação. Ah, mas por que, Simone? Porque eventualmente a gente vai precisar na estrutura da holding fazer a doação aí dessas cotas sociais. Então são 3 impostos que a gente precisa fazer. E faz como? Uma tabelinha, a gente faz a comparação. Se eu falecer sem holding, qual o custo que eu tenho? E se eu implemento uma holding, e essa holding tem uma determinada característica de ser uma holding pura, quais os impostos que vão incidir nesse meu patrimônio específico? E se essa holding for uma holding operacional administradora de imóveis, quais os impostos que vão incidir? E se essa casa que eu tenho há 50 anos está na minha família, ela se beneficia da tabela regressiva do imposto de renda, será que se eu incorporá-la na holding ela vai ter esse benefício? Ou será que eu perco esse benefício do CPF ali, da tabela regressiva? E além disso, a gente olha lá para o TCMD ou ITD em algumas unidades da federação para verificar se vale a pena fazer isso ou se vale a pena fazer via transmissão patrimonial por doação, não é mesmo?